Tô aqui falando pra vocês que a partir de agora, tudo que vocês quiserem saber, quem vai te falar sou eu. Eu falo pela empresa, o sindicato fala com quem eles quiserem lá, mas aqui dentro quem fala é a gente. Se esse político que é comunicador não aceitar ser lapidado, vai ser um fiasco. O político, ele não... Gente, ele tá ali numa prova. É ao vivo, pessoas acabando com a raça dele, falando coisas pessoais dele. Né, que todos os colaboradores já estão inseridos dentro dela e entra uma pessoa que não consegue se adequar àquela cultura ali, ela não vai ficar. É interessante porque ele falou, esse negócio de pegar um papel e escrever missão, valores, isso é construído no dia a dia. E é um negócio difícil de explicar. Depois de muito tempo de convivência, você percebe que o time ali, ele tá todo no mesmo barco. E não tem direção certa ou errada. A cara de pau do jovem, né? A inconsequência desse jovem, você pegar ela pro positivo. Os jovens hoje, eles não ponderam tanto como os mais velhos. Então, aqui, ó, vamos começar. Catraca, como é que é? Claquete. Vamos começar. É claquete, eu falei catraca. E aí, se ela gostar, ela corresponde curte 3 depois. Mas não é 3 aleatórias, não. São normalmente 3 antigas, né? Ah lá, ele aprofundou no Você tá me surpreendendo a cada minuto dessa conversa. Novela turca, 3 curtes. Novela turca. Tá fazendo o bonequinho lá do... Infelizmente, eu sou um posto de cultura inútil. Muito bom. Estamos começando mais um episódio do Inovatum Podcast, um podcast focado em inovação nas suas mais diversas formas. Hoje nós temos um convidado diferente. É a primeira vez que a gente recebe uma pessoa da área de comunicação. Muito bem-vinda, Mari. Nós vamos falar aqui sobre uma série de assuntos. Eu vou passar a palavra para você se apresentar. A Mari, ela tem uma experiência ampla. Ela trabalhou em diversos setores da área de comunicação, que é uma área que eu e o Hildo, a gente domina muito pouco. Então, assim, nós vamos ter mais uma aula aqui com você hoje, Mari. Você trabalhou desde experiência com jornal, trabalhou em campanha política, tô certo? Trabalhou em comunicação corporativa, trabalhou também, agora, mais recente, a experiência sua é com uma faculdade. Então, eu acredito que esse assunto vai ser bem rico, a gente vai poder cobrir todas as bases. Muito bem-vinda e fique à vontade se quiser se apresentar para a nossa audiência. Oi, muito obrigada. É um prazer esse convite, eu tô muito feliz. Tô empolgadíssima, dei até um grito aqui. Espero que não... É um prazer mesmo estar na mesa, né, com pessoas tão importantes para mim profissionalmente, que são mesmo referência. Em muitos papos, eu aprendo muito com vocês sempre, vou poder citar isso aqui em alguns momentos. E é isso aí. Eu tenho uma experiência em comunicação corporativa, institucional, interna, campanha política. E atualmente eu estou trabalhando na jornada do colaborador. Então, desde lá da divulgação da vaga até as comunicações, as capacitações, para fazer ele ter uma experiência incrível e ser um divulgador importante dessa marca, né? Então, o colaborador é a melhor propaganda. Então, o colaborador feliz, ele divulga que está feliz e a marca ganha. Legal você falar disso, porque... Eu não no aspecto da comunicação, mas eu estava comentando isso outro dia. A gente estava dando uma entrevista e a pessoa que me entrevistou falou: olha, você realmente acredita no que você está propondo, vendendo e ofertando? Eu falei, claro. Se a gente que é líder do time não acredita naquilo, você não passa essa imagem de credibilidade para sua equipe, você não vai, por consequência, a equipe não vai passar isso para o cliente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Mari. Assim, essa área de comunicação ela é interessante que eu venho de uma geração que ela hoje tem que ser um pouco mais silenciada, né? A gente tem que tomar cuidado com o que é dito. A comunicação ela não pode ser tão mais aberta como era antes. Quando a gente fala de um público em geral, a gente agora tem um canal no YouTube, mas mesmo internamente a gente tem essa preocupação. Me conta como é que foi, ou como é que é lidar com essa diferença esse gap geracional. Por exemplo, numa rádio, né? Você trabalhou em rádio e trabalhou em jornal tradicional de papel. Você teve ali pessoas que tinham bastante tempo de casa e tinham uma linha de conduta, uma linha de comunicação, e a turma jovem está acostumada com o digital. Como é que foi esse gap?
Então, vamos lá. Primeiro, sobre a comunicação. Hoje, realmente, a gente fica mais silenciado, mas, em compensação, também a gente tem muito mais veículos de comunicação, né? Se você for pensar, é muito mais fácil hoje você desmentir uma fake news, porque você coloca o telefone na cara e abre e fala. Então, antigamente, se tinha uma fofoca de um político, ele precisava esperar sair no jornal. E aquilo já tinha tomado um boom, né? Aquela polêmica já estava assim. Às vezes era difícil voltar atrás. Hoje ele abre o celular dele, ele desmente. E ao mesmo tempo também é muito mais fácil de espalhar uma mentira. Então, falando sobre isso, eu acho que a gente está silenciado, mas nem tanto. Então, é o equilíbrio que a gente precisa de achar. E que aí também vem a parte do choque de gerações, né? Eu, por exemplo, eu tinha pessoas na minha equipe que tinha de carreira a minha idade e tinha pessoas que era o primeiro emprego. E qual que é o certo? Qual que é o melhor? Quem que é a melhor equipe? A de aprendizes, os jovens, ou as pessoas mais experientes, as pessoas com bagagem? Gente, é o equilíbrio. É você pegar a agilidade de ir atrás de uma informação, a cara de pau do jovem, né? A inconsequência desse jovem, você pegá-la pro positivo. Os jovens hoje, eles não ponderam tanto como os mais velhos. Vão lapidar isso para essa coragem deles serem positiva para a corporação. E, ao mesmo tempo, a gente ter uma pessoa experiente que já passou por muitas situações que vão vir falar assim, olha, beleza, nós vamos arriscar assim, mas vai por esse caminho que ele é menos torto. Eu já passei por isso, então vamos fazer. Bora lá, vamos fazer e ver o que vai dar. Mas vamos por esse caminho aqui que eu acho que é melhor. Então a gente une a experiência de um com a rapidez em agir do outro e eu acho que vira o equilíbrio. E eu tenho muita preocupação com esse choque geracional. Muita. Porque virou uma guerra, né? É a geração Z, os boomers, os millennials. Eu nem sei que geração que eu tô, confesso. Já tentei entender, eu acho que eu tô numas divisas, sei lá. E como eu comecei a trabalhar muito nova em banco, eu acho que eu vim de uma cadeira muito cheia de regras, de horários. Então, a minha geração é uma geração que não gosta de regras, não esquenta cadeiras. Porém, eu comecei, eu acho, num ambiente muito tradicional. Então, eu sou a favor de ter início, meio e fim nos locais de trabalho que os jovens hoje não têm. E eu preciso de trazer esses jovens para mim. Porque, por exemplo, quando eu trabalhei em jornal, a minha equipe era eu. Quando eu entrei como RH. Com 2 meses, a gente teve um episódio lá. Uma crise, vamos dizer assim. Vou até contar ela aqui antes para vocês entenderem. O sindicato dos jornalistas, eu cheguei, era meu 2º dia. E o sindicato dos jornalistas estava com todos os colaboradores no pátio, numa empresa privada. E eu estava sem entender o que estava acontecendo, ainda não tinha sido apresentada para a diretoria, não sabia qual que era o tema. Eu fui lá entender e eu vi que eles estavam passando sobre uma reunião que eles tiveram, o sindicato, com o nosso mediador do sindicato lá, e eles estavam informando para os colaboradores. Achei aquilo muito louco. Aí eu fui no diretor, falei, o sindicato tá aqui. Ele tá falando lá como é que foi a reunião. Tô assim, o sindicato que tá falando? Não, gente, vamos lá. A gente tem que falar, né? Cadê a transparência, a comunicação? Então, essa minha veia da comunicação, ela sempre me ajudou muito. E eu falei, vamos reunir todo mundo e quem vai falar para eles vamos ser nós. A gente tá fazendo tudo o que foi combinado com o sindicato. A gente não tem nada para esconder. Então, vamos a gente fazer essa comunicação transparente, assertiva. Então, a gente reuniu todo mundo. Foi quando eu fui apresentada para todo mundo. Eu sou a Mariana. Estou aqui falando para vocês que, a partir de agora, tudo que vocês quiserem saber, quem vai te falar sou eu. Eu falo pela empresa. O sindicato fala com quem eles quiserem lá, mas aqui dentro quem fala é a gente. Não existe essa de vocês largarem o horário de trabalho para ir reunir com o sindicato no pátio. Vocês têm dúvida, vem em mim. E aí, com 2, 3 meses... O diretor falou assim, olha, eu tô precisando de uma pessoa de comunicação, de uma relações públicas, eu acho que eu vou trazer alguém pro RH e vou migrar você. E aí, isso ainda vem aquela máxima, né? 3 meses eu fui promovida, porque nem teve mudança de salário, mas aí vem aquilo, é mulher, foi promovida, o que será que ela fez, né? E aí eu aguentei firme e assumi o setor de comunicação sozinha. E ele falou assim, você vai poder ter um aprendiz e um estagiário.
Aí eu, ótimo, vamos lá, é melhor do que nada, né? É melhor 6 mãos do que 2. Assim, ele podia falar assim, é você e uma máquina de escrever. É verdade. Então eu falei assim, olha, eu tenho 2 mãos, se eu tiver 6, beleza. 6 e eu vou ajudar elas até o meu cérebro. E eu recebi uma aprendiz, uma estagiária. A estagiária era o primeiro dia de aula dela na faculdade, ou seja, ela estava começando um estágio no primeiro dia de trabalho. Ou começando de aula. E foi muito legal. Hoje ela tem 2 faculdades, hoje ela está na redação do jornal. Muito legal. E é isso, eu lapidei as 2 e nós 3 fomos o time. E todo mundo queria as 2. Nossa, essa aprendiz sua é melhor. Tem 18 aprendizes aqui, a sua é boa. Você teve sorte, tive sorte. Aí ela saiu, entrou um aprendiz novo. Nossa, esse aprendiz é ótimo. Não, gente, é porque você tem que lapidar. Você tem que deixar errar, né? Deixar o jovem chegar ali naquele local de trabalho, uma empresa tradicional daquela. Você não pode errar. Não, deixa errar. Ele vai aprender. Né? Uma vez ligou uma pessoa lá no meu setor e falou assim, eu queria falar com o responsável, porque o meu jornal não chegou. Ele foi passou o telefone pro diretor. Nossa. Aí eu tava na sala do diretor em reunião. Ele, gente, quem que tá transferindo essas ligações pra cá? Então olhou aí, queria falar com o responsável, ele tá errado? Ele é obrigado a saber? Não era. Queria falar com o responsável, ele prontamente, proativamente fez o quê? Passou pro ramal do diretor. Eu ia brigar com ele? Não, porque ele nunca mais ia ter autonomia para tomar uma decisão se eu brigasse com ele naquele momento. Fiz uma piada, rimos da situação até hoje, quando a gente se encontra, porque eu fico amigo de todos os meus aprendizes. A gente ri dessa história e eu não cortei essa veia da coragem nele, né? Qual que era a pergunta? Não, era eu falo demais. Não, era conflito geracional. Era esse conflito. Né? A comunicação de geração X com geração Z é muito diferente. Mas você falou um ponto aí muito importante, Mayra, essa questão de dar autonomia. Porque não tem como você dar autonomia sem estar preparado para lidar com algum grau de erro. Então, assim, você tem que estar preparado para assumir algum risco ali. A comunicação, você falou uma coisa também que eu achei muito interessante, né? Que a correção é feita de forma rápida. Você falou, a pessoa pega o telefone e desmente. Mas num evento de crise, seja ele política, do setor de política que você trabalhou com campanha, seja no jornal, seja na comunicação corporativa, a gente tem lidado com crise o tempo todo. Como é que é o papel seu em apoiar? Porque o importante, como é que funciona? É a própria pessoa, o diretor que vai... aconteceu uma crise, o diretor vai se expor e apresentar o problema, o político ou vai passar isso pro Relações Públicas, né, o RP que vai cuidar, ou ele vai ser instruído? Como é que você organiza uma situação dessa? Ótima pergunta, Roger, porque também tem uma diferença geracional aí. Por exemplo, eu já tive líder que hoje tem 75 anos e ele jamais vai se expor para poder gerenciar uma crise. Então, ele vai ter uma pessoa de crise. Delegar. Então, o gerenciamento de crise, ele também depende do perfil. E o profissional de comunicação, ele tem que estar... ele tem que ter bagagem para atender esses 2 tipos. Porque você vai trabalhar... Não, eu só trabalho em empresa tradicional. Não, eu só trabalho em startup. Entendeu? Você não pode escolher. Você pode até ter ali uma veia. Mas eu recebi uma oportunidade para uma startup que eu não podia deixar passar, porque era uma oportunidade única, mas ela é zero tradicional, pelo que eu vim. Entendeu? Te fazer uma pergunta. O que você vê mais dar certo? Um meio tradicional de lidar com a crise, como antigamente fazia, ou esse jeito mais descentralizado e natural? Na minha percepção, eu vejo que esse meio, essa forma mais natural de pegar o telefone, desmentir, passar uma mensagem, ela, em algumas situações, dá mais errado do que um método mais estruturado. Eu acho que depende da crise e depende de como foi feito. Porque eu acho que a comunicação, apesar dela ser espontânea, você ligar o celular ali e falar, ela tem que ter planejamento, ela tem que ter um mínimo de filtro, né? Sim. Então, eu acho que você, como uma assessoria de uma gestão jovem, você precisa de explicar isso antes para ele. Olha, tudo bem, o seu perfil é esse de celular na cara. Mas você primeiro vai fazer um roteiro para você não falar qualquer coisa entrando ao vivo.
Né? Então, eu acho que tudo tem que ter planejamento, tem que ter um roteiro, tem que ter um script, mesmo se for de uma maneira informal. E tem um método, hoje em dia, de que todo mundo que entra em polêmica para fazer uma coisa assim, mais adaptada à internet, que é camisa branca, sem maquiagem. Quem me conhece sabe. E acho que é uma fórmula que tá tão batida que... Virou meme, né? Isso virou meme. Quem me conhece sabe, virou muito meme. E é péssimo, eu acho péssimo. Também. Mas deu certo em algum momento. Porque se estão repetindo, é porque em algum momento deu certo. Só que também os ouvintes, os seguidores, os internautas, sei lá como é que nós vamos chamar esse público, eles não são bobos. Deu certo uma vez, o quarto que fez assim falou: "Oi, peraí, gente, vocês estão me achando cara de bobo, olha, né?" que coisa curiosa, né? Quem consome muita mídia, quem está muito envolvido com o consumo de mídia, que tradicionalmente às vezes é uma geração mais nova, não necessariamente, começa a ver esses processos sendo repetidos, igual você mencionou, isso já começa a soar falso e estranho. Eu ouvi você falando, eu não perceberia isso dessa forma, mas eu acho que isso está muito ligado ao perfil da pessoa que está comunicando. Então, se a pessoa ela tem um dizer de dom, ou se ela é treinada, ou se ela tem uma boa relação com mídia e sabe controlar a emoção, porque o problema é o descontrole. A gente viu aí candidatos a prefeito que, no momento de descontrole, queimaram a campanha deles, agredindo outro candidato. Então, eu vejo que... E é uma pessoa da comunicação, né? Interessante isso. É como que o perfil da pessoa vai dizer se ela é hábil ou não para se expor na mídia e dar credibilidade. Existe um papel de treinamento, tem até um filme que versa sobre isso, aquela história na época da guerra, o primeiro-ministro inglês, não foi? Ou foi o rei? Foi o rei que ele era gago. E o discurso do rei. O discurso do rei, exato. Como que um discurso de alguém gago vai transmitir insegurança pro público de um país que está prestes a entrar numa guerra. Então, assim, eu acho isso muito representativo da importância do treinamento, da comunicação, da qualificação da pessoa. Esse trabalho que você falou não vou usar essa palavra, de coaching, né? Mas esse trabalho do time de comunicação, de preparar e avaliar, né? Fazer uma gravação antes, checar se ficou bom. Vocês fazem isso? É isso que eu ia contar agora. Ótimo. Media training, você falou 3 pontos muito importantes aí. Eu acho que eu vou precisar de um papel para ir anotando, porque você fala muita coisa legal. Eu falo, eu posso falar isso, porque eu falo muito. Pode falar quantas muito. horas de podcast? 6 horas? Pode falar à vontade. Primeiro, você citou a pessoa de comunicação que desequilibrou. É muito engraçado porque não necessariamente a pessoa que trabalha com comunicação, ela é uma comunicadora. É muito engraçado. A gente é comunicólogo, a gente não é comunicador. Então, por exemplo, eu fiz a campanha política de um jornalista. E um jornalista que tinha uma expertise política. Assim, todos os políticos queriam ele coordenando campanha. A partir do momento que ele virou político, a gente teve que trabalhar muito ele. Muito. Eu falei assim, olha, para virar simpático, 5 horas de media training trancado numa sala. Porque ele era mais carrancudo, ele não era um político. Então, a primeira coisa que a gente fez foi isso. A gente ficou 4 horas dentro de um estúdio, fazendo entrevista, fazendo perguntas fofas, brancas, brandas e perguntas tensas para desequilibrá-lo mesmo, entendeu? E ele se mostrou um ótimo aprendiz, porque ele aceitou ser treinado. Porque ele podia, né? Isso que eu ia falar. Porque ele podia falar assim, eu sou da comunicação, eu faço isso aí com o pé nas costas. É muito mais fácil. O André, né, aqui do seu como é que chama isso? Backstage, falou assim... sua rede social profissional. Eu falei, olha, eu fiz rede social profissional porque o Roger falou, você não tem? Seu Instagram não é aberto? Não. E eu mexo no Instagram de pessoas, de personalidade, de empresas, mas o meu tem bobagem dos meus filhos lá brincando. Porque é isso. Não necessariamente eu vou ser boa com a câmera na minha cara. Mas eu sei exatamente o que é ruim se você colocar a sua na sua. Então, se esse político que é comunicador não aceitar ser lapidado, vai ser um fiasco.
O político, ele não... Gente, ele tá ali numa prova. É ao vivo, pessoas acabando com a raça dele, falando coisas pessoais dele. Ele tem que ter sangue frio, ele tem que ter equilíbrio, ele tem que estar preparado para aquelas perguntas. A gente fez um media training com um político que eu fiz a última campanha, que a gente fez um debate com ele. E a gente colocou os personagens, os concorrentes dele, em personagens do pessoal da equipe. E tudo que eles falavam na rede social dele, eles falavam lá como verdade para ele, para saber o que ele ia responder. O primeiro debate dele, eu considero que foi 60%, e aí a gente lapidou. O segundo debate, ele foi 90%, e os outros, ele com o pé nas costas. Ele, assim, porque ele foi treinado. Porque ele aprendeu. Da sua equipe que fez o papel dos morrendo dos concorrentes, alguns perderam emprego depois. Estão todos lá na prefeitura. Porque ele ganhou. Tem que ter... Política é um jogo de popularidade e que você tem que ter muito sangue frio para lidar com ele, né? E imagina um William Bonner. Ele não tem o carisma de um político, por mais que seja um comunicador. Porque também, gente, tem outra coisa. O jornalista... Ele tem o telepronto. Entendeu? O político não tem como ele saber o que vai perguntar para ele colocar ali. No máximo as anotações... Falei longe, né? Voltei. No máximo as anotaçõezinhas, mas ele precisa de ter bagagem, ele precisa de ter tranquilidade, porque ele tá nervoso, ele tá sendo colocado em xeque. E ali, uma frase errada ali, acabou, gente. Acabou. Aquilo ali viraliza, que é o problema hoje das redes sociais, né? Os recortes. Ninguém assiste debate. Não. Ninguém assiste. Eu assisto porque eu adoro política. Eu também. Eu adoro ver os bastidores, eu adoro os intervalos, assessores indo lá, entregando papel. Eu acho isso incrível. E eu fico até lá em casa assim. Ah lá, ó, aquilo ali, você tá vendo que ele tá olhando? O assessor deve estar mostrando alguma coisa pra ele. Eu adoro esse media training de político mesmo. Mas ninguém assiste, as pessoas assistem os recortes. Pra você ver como uma frase errada, descontextualizada, pode acabar com a campanha. Não lembro que ano direito, Leonardo Quintão, não sei nem se... Enfim, Leonardo Quintão, que fala aquela frase... Dá um joinha. Vamos chutar cachorro morto. Vamos chutar a bunda deles. Aí aquilo virou... Pré-internet, né? Aquilo virou... Não é pré-internet, mas pré-Facebook. Virou uma coisa assim, e o cara tava em primeiro, de repente, perdeu. Não, teve um que... Não era o Leonardo Quintão, não. Teve um que ele era de defesa de animal e tal, tava no plano político dele, e ele falou, vamos chutar cachorro morto, não. Teve isso também. Meu filho, já era. Não existe uma pessoa que gosta de animal, que tem simpatia, que vai votar em você. É o tipo de frase que a gente não fala mais. E isso é no media training que você treina. Você que é especialista em comunicação, depois de dita, tem algo que conserte? Desculpa. Tem coisa que consertar é pior. Olha, fui muito infeliz. Quem me conhece sabe. Eu tô em desconstrução. Usa camisa branca. Aqui, você põe sua camisa branca, sem maquiagem. Luz amarela. Luz amarela e humildade. Fala, ó, quem me conhece sabe, eu adoro cachorro aqui. Tenho 35 aqui em casa. Adota todos. Talvez faça uma campanha de adoção. Meu melhor amigo é um cachorro. Mas eu acho que tem coisa que não tem conserto, Roger. Aí eu acho que é melhor você ter humildade. Ou não falar nada. Porque espera a próxima bomba de outra pessoa vir pra poder... Jogar mais fogo nela, né? Não, às vezes espera outro fazer merda, né? Que aí o outro faz merda, vira o assunto do momento e esquecem o seu. Mas é muito difícil. Você, dependendo do que você fala, de você conseguir recuperar. Tem gente que lida muito com as crises que passa dessa forma, sem realmente responder. Mais uma vez, não sei se é o melhor. Assim, Neymar normalmente não responde. Mas aí que tá, né? Igual a Mari mencionou, dependendo da crise. O Jack Welch, que foi o CEO da GE, e fez a GE ser o que a GE é hoje, ele fala que uma das coisas que é fundamental para um CEO é nunca minimizar o poder de destruição de uma crise. Então, assim, se você tem uma crise, vamos fazer isso aqui. Eu falo assim, dê atenção até mais do que você precisa. Então, tudo bem, nós estamos falando de empresas multinacionais. Então, ele cita momentos de crise que ele passou e que ele, por sorte, ele envolveu mais gente na solução do problema, e envolveu mais esforço, fez com que pessoas
relevância dentro da empresa se apresentassem, viessem dar entrevista. Às vezes a crise envolve vítimas, então você dá atenção para as vítimas quando a gente fala de companhia aérea, acidente em fábrica, enfim. A gente está falando de crise só de imagem, né? Que a crise de imagem ela é volátil, o pessoal esquece. Acontece. Então, assim, eu acho que depende de quem está fazendo a crise, de quem está passando pela crise, de qual é a crise. Eu acho que a melhor forma de lidar igual essa, do chutar cachorro morto, Deus me livre. É melhor você pedir desculpa, falar, olha, eu tô de desconstrução mesmo, isso era uma frase que falava, não falei no intuito literal, me desculpa, tô errado. Eu acho que tem hora que é melhor do que ficar calado ou falar, não, é mimimi, né? Porque tem muita gente que fala, não, é mimimi. Não descredibiliza a dor do outro. Eu acho que é o mais importante. Eu acho que quando você tá num papel de relevância para ter esse tipo de situação, você tem que pensar que você tem que comunicar com o maior número de pessoas possível, né? E a comunicação passa por empatia, de entender quais são os valores daquelas pessoas. E mudando aqui, né? Saindo um pouco da política. Só um pouquinho, um segundo, volta. sobre isso. Foi muito... Vai de encontro no que você falou, da camisa branca. Quem me conhece sabe, o Roger falou assim, eu talvez não entenderia que isso já tá batido, né? É porque você também tem que adequar a linguagem para cada público. Né? Então, assim, sei lá, eu sou um influencer de rede social onde meu público é o público jovem que tá ali e só consome aquilo. Para eles, quem me conhece sabe, não vai mais funcionar. Mas se essa minha cagada, ela foi para as mídias tradicionais, talvez se você vê no jornal, se você ouvir na rádio, olha, fulano pediu desculpa, tá, legal, para mim deu certo. Então, a importância de adequar a linguagem para cada público. Escolher a mídia correta, a linguagem correta. Às vezes você pode passar a mesma informação de maneiras diferentes, para públicos diferentes, e sai todo mundo na mesma página. Então, essa é a importância de adequar essa linguagem, sabe? É isso que eu queria falar. Mas eu ia só trocar o foco. Eu ia perguntar para você, porque como você teve experiência em várias áreas, a gente falou aqui de campanha política, você se envolveu diretamente. E na comunicação corporativa, nessa experiência de trabalhar com a comunicação do grupo, da empresa, o tipo de crise é diferente, né? Você não tem ali, normalmente, você não tem ali um inimigo te atacando, você tem que fazer um discurso para agradar o eleitor. É um processo um pouco mais, seguindo o modelo tradicional, como é que funciona? E como é que funcionam as crises também? Qual que é a diferença? Do corporativo, ali eu trabalhava mais o posicionamento da marca para o mercado, né? Então, ali eu falava da porta para fora, eu não falava com o público interno. E eu acho que tem gente falando mal, porque você tem concorrente, né? Então, querendo ou não, você também tem um concorrente para você ficar ali monitorando. O que ele está fazendo, o que ele está falando. Muitas vezes, com essa questão de audiência, fala uma coisa que não é verdade, aí você vai lá e posta uma coisa aqui dando uma alfinetada sem alfinetar. É uma guerra fria, na verdade, né? Então, assim, crises... Deixa eu lembrar, alguma crise que eu passei aí. Faz outra pergunta que eu vou ir lembrando dessa e depois eu volto. Os assuntos são voláteis também, né? Tem assunto que, se você perceber, tem que saber medir também, né? Isso é um feeling específico que talvez eu não tenha. O quanto de atenção você vai ter que dar para aquela crise. Então você alimenta ela mais ainda, né? Você, como a pessoa responsável por gerenciar essa crise, tem que dar opções. Mas quem decide se vai fazer ou não o que você sugeriu é a grande gestão, a alta gestão. E se a alta gestão falou não vamos fazer nada, nada nós vamos fazer, entendeu? Ia fazer nada mesmo. E inclusive, tentar acabar com as conversas de corredor. Porque se você fala, não vou fazer nada, mas um colaborador seu sai falando alguma coisa, então é tentar falar assim, gente, assunto encerrado. Eu tenho uma curiosidade muito grande como pessoas como você, vindo de comunicação, lida com situações parecidas com o que você disse, por exemplo, Elon Musk. É uma pessoa pública, tem muitas opiniões polêmicas e que reflete nos negócios. Eu fico imaginando quem, por exemplo, está lá vendendo os planos da Starlink. Tem que lidar muito com isso, porque a gente vê, cada vez que ele dá fala alguma coisa que é polêmica, você vê um monte de gente cancelando os planos, falando não uso mais. Então, assim, você tem que ter um treinamento corporativo. Imagino você pode me dizer melhor. Você tem que ter um treinamento corporativo para as pessoas que estão ali na frente para saber lidar muito com isso. Como que é? Pois é, ali
Eu não sei como é lá, mas eu imagino que é o seguinte. Você tem colaboradores muito fiéis à marca. E eles estão ali sendo muito... quando eu falo de muito benefício, eu não estou falando de iFood, benefícios, não, tá? Eles têm muito benefício por estar ali naquela corporação e eles acreditam naquela marca. Então, eles estão, eu acredito que eles estão preparados para lidar com esse tipo de crise, porque eles já sabem. Olha, quando ele fala, cai. E isso não pode impactar no bolso desse colaborador e nem no clima da empresa. Eu acho que eles já devem ser preparados para, nesse momento, focar num novo produto, esperar a poeira baixar mesmo. Entendeu? Eu acho que isso é cultura organizacional. É isso que eu ia te perguntar. Como que você faz para manter a moral do colaborador que está constantemente vivendo crise? Pois é. A cultura organizacional, ela é muito mais do que um PPT passado ali. Nossos pilares. Lindo, tem que estar ali, tem que ter uma evidência de quais são os pilares para sempre serem lembrados. Mas ela vai muito do exemplo. Muito da prática, né? Eu acho que a Annelise está aqui como RH, pode até nos ajudar a dizer mais sobre a cultura organizacional. Eu entendo que o líder, ele é o principal multiplicador da cultura. E o Elon Musk, ele é o líder daquela cultura organizacional. A cultura parte do que ele faz. Não adianta ele falar assim, não pode fazer isso, ele vai lá e faz. Então, eu acho que quem está ali sabe muito bem daquela cultura organizacional e está muito intrínseco, senão a pessoa sai. Faz um fit cultural, né? Que é aquele teste para ver quanto você está adequado à cultura naquele momento, porque o fit cultural também é volátil, né? Se você responder ele hoje, daqui a um ano, não necessariamente ele vai estar igual, porque você é moldado naquela cultura. E você ter um fit 100% não quer dizer que vai dar tudo certo, mas ele dá um direcionamento. Com certeza eles têm um RH muito potente, que tem um fit cultural que entra ali só quem vai dar conta de passar por isso, porque é a cultura organizacional, né, Annelise? Fala um pouquinho de cultura organizacional pra gente. Annelise tá muito calada. Gente, a Annelise tá aqui. Você apresentou a Annelise? Não, eu ia falar. Gente, nós somos 4. Mas eu não apresentei nem o Wildo, se bem que o Wildo tá sempre aqui falando. Então, aqui, ó, vamos começar. Catraca, como é que é? Claquete. Vamos começar. É claquete, eu falei catraca. Eu amo crachá, gente. Eu sou o orgulho de Getúlio Vargas. Eu sou o orgulho de Getúlio Vargas. Gente, eu acho que a gente tem que saber pra que a gente nasceu. Tem gente que nasceu pra ser empreendedora, autônomo. Eu sou o CLT mesmo. Eu gosto de 30 dias de férias. Eu tiro 30, não divido. Você tira 30 dias de férias? Tiro 30 dias de férias. Eu passo 30 dias de mãe. Não é férias, né, gente? É mãe. Porque eu trabalho mais esses 30 dias do que nos outros 11 meses. Mas eu sou o orgulho de Getúlio Vargas. Eu gosto de CLT, eu gosto de 5º dia útil, salário na conta. Eu gosto dos feriados. Eu sou o orgulho dele. É interessante que isso pra mim é o contrário. É o contrário. Pra mim, a minha vida inteira eu sempre busquei formas de sair da CLT. Mas eu já vi algumas pessoas falando assim, eu gosto de ter a garantia, eu gosto de ter essa segurança que a CLT, na minha percepção, é uma falsa segurança. É uma falsa segurança, é isso. Mas eu gosto de ser enganada. Exato. E já ouvi isso algumas vezes. Meu marido, ele é igual o Júlio, daquele Todo Mundo Odeia o Cris. Ele tem 3 empregos. E ele fala assim, gente, se eu tivesse uma Mariana em cada empresa, tanto que você veste camisa, Mariana, se você trabalhasse pra você tava rica. Porque você se dedica, eu trabalho como se fosse minha. Eu sou empreendedora da minha própria carreira. Sim. E eu tô ali pra entregar o máximo pra aquela marca que tá ali pagando o meu CLT, que eu amo. Mas eu gosto de ter uma cultura organizacional definida por alguém, e eu sou volátil. Então, se eu mudar de empresa, a cultura é outra. Gente, meu fit cultural, ele sai de ter medo de correr risco pra pessoa mais doida do mundo pular de paraquedas, porque eu sou volátil. Mas eu sou orgulho de Getúlio Vargas. Então, essa questão de cultura organizacional, existem vários tipos de cultura organizacional. E não existe o certo, né? E a liderança é que vai definir qual é o tipo de cultura organizacional. Se seja cultura de pessoas, cultura de produção, independente de qual seja a cultura, né? Não existe o certo ou o errado. E isso é muito interessante, porque dentro do RH, né, o onboarding que é feito com o novo colaborador, ele vai moldar não é moldar, né? Ele vai trazer aquela pessoa para dentro daquela cultura organizacional que já existe, que já foi desenvolvido durante muito tempo, e a pessoa vai se adequar dentro daquela cultura ou não. Perfeito. E se já existe aquela cultura pronta ali, né, que todos os colaboradores já estão
inseridos dentro dela e entra uma pessoa que não consegue se adequar àquela cultura ali, ela não vai ficar. É isso. Eu ouvi uma... Interessante você falar isso, Annelise, muito legal, porque como é que os tempos mudam e a comunicação muda, né, Mari? Quando eu fiz um MBA, uma das aulas que a gente teve, assim, a estrutura nossa era muito pequena na época, e quem estava dando a palestra estava falando sobre montar a estrutura da empresa, definir processos e tal, processos de mudança, quando um novo CEO entra, como é que ele envolve o time para que ele consiga implementar as mudanças. E ele falou exatamente sobre isso. E ele falou assim, pode ser que uma pessoa escape no processo de seleção e ela não tenha o fit ali com a cultura do grupo. Ele usou outra expressão, ele falou, o time vomita essa pessoa. Ele foi muito direto. E é interessante porque ele falou, e esse negócio de pegar um papel e escrever missão, valores, isso é construído no dia a dia. E é um negócio difícil de explicar. Depois de muito tempo de convivência, você percebe que o time ali, ele está todo no mesmo barco. E não tem direção certa ou errada. Tem empresas que têm um perfil muito agressivo e querem pessoas agressivas e elas se bobear, né? Tem até conflito dentro da equipe. Tem empresas que têm um ambiente um pouco mais... não vou citar um nome aqui, mas um pouco barely legal, né? Que as pessoas não se importam de fazer qualquer coisa para fechar um negócio. Sim. E é a cultura daquela empresa. E quem dá conta fica e faz bem, né? Faz bem feito. E ela vai virando uma dessas estrelas anã branca, essa buraco negro, né? Ela vai atraindo aquele tipo de massa ali e vai formando um grupo naquele modelo. A entrevista, a gente às vezes pergunta muito no processo de seleção o perfil, o que a pessoa olha, o currículo, mas é muito assim a gente sentir se a pessoa vai se adequar àquela realidade. E esse meu perfil de ser, eu brinco, eu sou descobridora de talentos, né? Como é que você sabe se um aprendiz vai estar dentro da cultura que você precisa? Você vai trazer, você vai saber ali, eu preciso de uma pessoa comunicativa. E eu brinco também, assim, gente, que eu acho que as skills, né? E as competências, a gente treina, a gente dá cursos, a gente capacita. Então, eu falo que a pessoa, para entrar pro meu time primeiro, ela precisa ter sempre, eu preciso dar as moedas todas de confiança para ela. Então, se a pessoa entra no meu time, eu falo, não precisa ter Harvard, não precisa ter inglês, não precisa... Você pode ter estudado onde foi. Eu preciso de confiar em você, que você confie em mim. E juntos nós vamos decidir quais são as habilidades que a gente tem em você e as que a gente precisa de aprimorar. Caráter a gente não aprimora. Infelizmente, o desvio de caráter não tem curso ainda. Quem sabe agora com a inteligência artificial a gente descobre aí alguma coisa, mas por enquanto não tem. Mas o resto, gente, a gente lapida. E você pegar uma pedra bruta e fazer um colar é muito melhor do que você pegar um colar e transformar ele numa pulseira. É muito mais difícil. Mas a gente faz também. A gente vive isso aqui na prática. Acho que, falando de cultura organizacional, é muito... o nosso viés é isso. Dar espaço para as pessoas se desenvolverem, vir com a mentalidade correta, do momento correto da empresa e se desenvolver. É muito legal que, sim, realmente é algo muito orgânico da nossa estrutura, dar as oportunidades e a confiança que as pessoas precisam. Então, assim, a gente não tem uma cultura punitivista ao erro, porque o erro faz parte do crescimento. É isso. Nossa cultura é de pessoas. Exatamente. É gente cuidando de gente, né? Assim. Eu cito que erros, eles têm que ser tratados. Eu gosto daquele Lito, né, que fala sobre aviação, que o acidente aéreo, o objetivo da investigação é encontrar o porquê que ele ocorreu e identificar os pontos que podem ser modificados para que ele não ocorra novamente. Sim. O objetivo da investigação do acidente aéreo não é igual a investigação de polícia. Vamos encontrar o culpado, colocar o dedo e o problema está resolvido. Não. Mesmo que tenha um culpado, por que ele conseguiu fazer isso? Vamos dizer que seja intencional o caso. Perfeito. A gente segue mais ou menos esse mesmo conceito. Aconteceu um evento que não deveria ter ocorrido, reúne o time e a gente tem que criar essa cultura para, inclusive, que as pessoas exponham eventos, né? Porque senão, se você tem um ambiente muito opressor, as pessoas vão tentar empurrar o problema para debaixo do tapete. Ou jogar pro outro. Empurrar, colocar... E aí vira aquela crise dentro do time, né? Sim. Eu falava isso muito lá. Eu tinha 26 pessoas da minha equipe, sendo 2 que já eram aposentadas e continuaram trabalhando, e aprendizes.
Então, assim, eu tinha várias gerações, muitas pessoas. E, assim, gente formada, pós-graduada e gente que só tinha o ensino médio também. E eu falava assim, gente, olha, aqui eu sou advogada de defesa de vocês. Vocês não vão me esconder nada. Errou, me fala, nós vamos pensar juntos na solução e nós não vamos errar mais. Porque às vezes você esconde o seu erro, o outro vai errar o mesmo erro que você. E na hora que essa bomba estourar lá fora, como que eu vou defender se eu não sabia? Né? Como que eu vou falar quais foram as nossas ações, os nossos planos de ação para esse erro não acontecer mais se eu não souber? Então, não tenha medo de me falar. Eu sou brava, eu não sou legal não, mas assim, eu sou muito querida por isso, porque eu dou espaço para a pessoa crescer, o momento de descontração é momento de descontração, então assim, eu acho que a cultura organizacional, a gente passa ela muito na hora do café, a cultura organizacional, ela vem muito no happy hour. É impressionante como nesse momento você tira das pessoas algumas coisas que você não quer mais que aconteça. Porque você fica sabendo ali uma fofoquinha, daqui 10 dias você pega aquela fofoca, você cria uma ação sem falar que você sabe da fofoca, muda aquele mindset ali. Gente, quantas vezes eu já evitei crises de coisas que eu fiquei sabendo na hora do lanche. Então, o que eu fazia? Lanche coletivo. Vamos fazer toda sexta-feira de todo mundo lanchar junto. Naquele momento de descontração, nós vamos falar de trabalho. Sempre vinha alguma coisa. Então, a cultura, ela tem que ter o onboarding, ela é importante, mas o onboarding não pode ser aquela coisa, né, Annelise? Senta a pessoa numa sala, põe ali um PPT e ela aqui cochilando no primeiro dia dela. Não. Tem que ter um buddy, sabe? Uma pessoa que é o amigão mesmo daquela pessoa pra falar da cultura. Não é um buddy que você ficar lá falando, que dia caiu o ticket. Não é isso que é o buddy, não. Pelo amor de Deus, se ele vai lá no DP e pergunta. É o buddy pra falar, olha... É da cultura da empresa fazer isso? Eu tava querendo propor uma ação assim. Faz sentido pra cultura? Ou não? Ou eu tô perdendo tempo planejando isso? O buddy, ele é a pessoa que já tá ali com a cultura. Você vai consumir. É o seu ChatGPT cultural ali, né? Então, eu amo ChatGPT. E quem me apresentou o ChatGPT foi o Roger, há anos atrás. E hoje ele é meu melhor amigo, não o Roger, do ChatGPT. Eu vou fazer uma pergunta sobre ChatGPT, sobre IA em geral. Só pra gente não perder esse fio. Primeiramente, pra mim, cultura é uma forma de pensar orgânica que não tá escrita. Todo mundo tem aquela mentalidade e aquilo ali não tá necessariamente escrito. Mas o assunto que eu quero entrar, como que você mantém a cultura, como você cria uma cultura no home office? É muito difícil. E eu te contar, eu trabalhei de home office na pandemia pouquíssimo, porque eu falei pro meu chefe, falei assim, olha, eu vou morrer, surtar aqui em casa com 2 crianças presas. Eu vou sair daqui presa. Então eu falei com ele, por favor, deixa eu voltar sozinha. Então eu fiquei pouquíssimo tempo no home office. E agora eu tô de home office 100%. Pela primeira vez eu trabalho desde os 16 anos, não vou falar quanto tempo de carreira, pra não falar pra não falar quantos anos eu tenho. Mas é a primeira vez que eu trabalho em home office, de fevereiro até hoje. Então, assim, estou aprendendo. Para te responder essa pergunta, o que eu tenho feito, né? As dailies ajudam muito. E a daily, gente, ela é um momento... Não é para você bater papo, não é para você contar o que você comeu no café da manhã. A daily são 15 minutos para você contar o que eu fiz ontem, o que eu planejei para hoje, né? E aí o time fica muito unido nessa daily. Porque às vezes o que tá agarrado comigo, olha, eu não consegui fazer isso porque... Não, eu tenho aqui, não sei o quê. Então a daily é um jeito desse home office te deixar mais próximo. Outra questão do home office também que eu tô aprendendo é o onboarding. O onboarding, cada um tinha que ver o vídeo na sua casa, né? Então, primeiro a pessoa recebe um kit onboard lá na casa dela, que eu amei, achei lindo o meu. Chegou um dia antes de eu trabalhar, achei incrível aquela mochila com o notebook, com os pilares da cultura organizacional. E aí, a pessoa faz o onboard da casa dela. Não, meu primeiro projeto vai ser a gente reestruturar o onboard. Tem que ser uma coisa muito atrativa. Para a pessoa entender de fato. Ela vai ficar ali 2 dias inteiros consumindo aquilo. Prefiro que ela consuma em 1 mês, meia hora vendo um PPT e o resto entrando em reuniões. Entra em reunião de outros times, conversa com... Lá, o que eles fizeram comigo? Como eu fui para uma área de gestão de pessoas, eles marcaram onboard comigo e todos os líderes. Eu achei isso incrível. Então, eu conversei com todos os líderes na minha primeira semana. Legal. Então, eu conheci o que o Roger fazia, o que a Annelise fazia e sabia exatamente... então, se eu precisar disso, é aqui que eu vou.
E aquilo eu fui anotando. Eu anotei, eu sou do tipo que ainda anota no papelzinho, né? Eu não consigo usar post-it digital. Me desculpe, geração que ama post-it digital. Eu sou a louca da papelaria. Minhas paredes são todas coladas mesmo. E eu fui anotando as palavras-chave daquele stakeholder. E eu acho que esse onboard, ele é o mais certo. É o mais incrível. E tem um buddy. A minha buddy, eu perturbo ela. Olha, eu tô pensando em fazer essa ação. Faz sentido? Não. Né? Eu até contei pra vocês a ação de carnaval. Que eu falei, todo mundo vai entrar fantasiado numa live aí e tal. Aí você perguntou, é obrigado? Não, não é obrigado, mas nunca teve, vamos ver. Nunca a gente teve. fazer isso aqui. Gente, e foi um sucesso, tá? Eu não vou. Todo mundo eu o senti. Hilda entrar fantasiado de carnaval. A gente teve Halloween. Não vai acontecer. Aqui, A gente teve Halloween. Ai, meu Deus. sabe, a Annelise adora Halloween. né? O A Annelise implantou. veio... Não lembro, você veio fantasiado? Não. Lógico que não. Vou vir não. fantasiado de Halloween. Não sei se eu tenho perfil. Eu venho de Roger, Eu vim de Roger. Não precisa, não. E foi legal. Assim, eu senti que eu estava um pouco no safari, porque entrou 100% dos colaboradores entraram, mas talvez 30% fantasiado. E os 30% fizeram a festa. E o resto tava lá, a gente tava igual um safari mesmo, todo mundo olhando, né? Olha os palhaços, né? Ah, fulano tá vestido de não sei o quê. As melhores fantasias, a gente abriu um Google Forms pra ter votação, ganhava, gente, a ressaca de carnaval, R$50 pra pedir uma pizza Coca-Cola zero, na quarta-feira de cinzas. Então, 3 pessoas ficaram felizes ali, entendeu? Ah, talvez ano que vem eu não faça. Mas eu precisava fazer um teste, já que nunca teve e eles não sabiam. Ah, home office a gente não faz ação nenhuma. Gente, 30 pessoas ficaram muito felizes e 3 maravilhosamente bem com R$50. E gerou assunto depois. Gera Gerou rapport, assunto. gera muita... Fiz outra ação. Lá nunca tinha comemorado o Dia das Mulheres, porque é uma data muito difícil, né, gente? É muito... Tem uma linha tênue entre você ser muito idiota nesse dia e você ser muito legal. Concordo. E aí, como não ser idiota? Não sei, porque tem gente que gosta de receber parabéns. Tem gente que acha um absurdo. E lá nunca comemorou. Falei, não, nós vamos comemorar o Dia das Mulheres. Beleza. Vamos ver como que são as mulheres aqui dentro. Quantos % são mulheres? E dos líderes, quantos % são líderes mulheres? Beleza, então nós vamos colocar homens e mulheres assistindo uma live e as mulheres falando sobre liderança. Não é sobre a mulher na liderança. É os homens ouvindo as mulheres líderes. Perfeito. E aí, eu comemorei o Dia das Mulheres, lindamente, a live foi um sucesso, e não teve nada que falasse assim, nossa, só coloca elas pra falar no dia, entendeu? O tema era Dia das Mulheres. Então Não tá, tem uma então, carga política, não. é isso. Então, não, a gente nunca faz porque a gente tem medo. Não, então deixa eu tentar fazer de um jeito aqui que não sai muito da linha do que vocês acreditam, mas que vão fazer um teste. Deu certo, ano que vem podemos fazer. E aí, as pessoas pediram, vamos fazer então, falando de maternidade, com carreira. A live virou um produto, entendeu? E por que a gente tá falando isso? Eu não lembro. Eu falo demais, vocês Chegamos perdem aqui o sem saber. foco. Mas o assunto é bom, é quando é assim mesmo. Você não sabe como chegou ali. O post-it, eu ia falar, agora vamos falar de mulheres. Post-it, tá vendo? Só um comentário. Eu acho muito interessante, por exemplo, você conseguir levar esse tema, que se você não souber conduzir ele termina se politizando muito, que para uma cultura organizacional não é bom. E também tem uma coisa de você prender a atenção das pessoas. Se você coloca a mulher na liderança, sei lá, 80% dos homens que estiver assistindo ali já vai perder o interesse. Mas agora, você coloca mulheres líderes para falar de liderança. É isso. É outra coisa. Acaba que puxa, né? Porque a mulher fala ali, porque eu sou mãe e tenho minhas dificuldades. Acaba que, assim, é preciso falar. Mas tem que saber. Consequência, mas o tema vai ser O tema não neutro. pode ser, como foi difícil ser líder. Né? Mas é importante falar. Igual eu, quando eu fui sair de RH pra comunicação. Sim, eu sofri preconceito por ser mulher com 3 meses mudando de função. Pelo diretor. Sofri esse preconceito. É importante pontuar que a gente ainda passa por isso, mas também não vai ser assim, a minha bandeira eterna. E quando eu cheguei aqui, falaram. Entendeu? Eu acho que a gente tem que pontuar, porque é uma briga justa, né? É um assunto justo da gente querer pontuar que a gente ainda tem muito a galgar para ter uma igualdade, mas eu acho que não pode virar também uma Bandeira única. uma bandeira. Eu acho que virou bandeira, as pessoas nem te escutam. Não. Fala assim, lá vem ela, como é que fala, gente, a palavra? Militar. Lá vem ela militar. Não vou militar, eu quero te falar. Não, mas você milita demais. Então eu acho que a gente tem que escolher a hora certa, o jeito certo, o lugar certo. Sim. E eu não vou militar aqui no podcast do Roger. Não estou
militando, tô só comentando. Não, mas eu queria te fazer uma pergunta, eu não vou acabar esquecendo. Eu admiro muito, e sempre admirei quem tem habilidade, a sua habilidade, por exemplo, de escrita, né? Quem está na comunicação, invariavelmente tem uma habilidade de escrita diferenciada. E eu tomei uma pá de cal quando eu era novo, a gente estava fazendo aula de redação no colégio, e a professora de redação julgou essa pá de cal e falou, olha, se quem fez essa... Ela pegou as redações, classificou, deu nota, a minha foi lá para baixo, nota ruim, e aquelas que foram melhores, ela separou pouquíssimos alunos, ela falou, quem tem essa habilidade são poucos, essa habilidade é que esses poucos podem trabalhar, eles têm alguma chance de virar um escritor. Os demais, que não têm essa habilidade, podem trabalhar o tanto que vocês quiserem. Vocês nunca serão escritores. Vocês nunca vão escrever bem. Aí daquela data em Que diante... criminosa. Não, acho que ela fez bem, porque eu já trilhei o caminho e realmente, por exemplo, eu brinco com a Annelise, quando eu tenho que escrever algo que não seja um relatório técnico, uma coisa assim, um documento... Uma mensagem de parabéns. Mensagem de parabéns, eu não consigo. Pra mim, ChatGPT resolve mas isso. esse é o ponto que eu ia chegar. Foi aí. Eu tô Ele elaborando sofre. aqui para chegar no ponto. Ela me xingou outro dia que eu estava escrevendo um parabéns no chat GPT. Você viu a reportagem de Eu faço. quanto de energia Agora, que todo gasta? mundo que você deu parabéns... Você viu vai essa ficar reportagem? A emocionado. quanta energia Gasto que mais eu eu. gasto para Exatamente. tentar escrever, a energia que Eu gasto ela mais. promove sofrimento, ela me faz ficar numa Você posição queria muito mandar o quê? Bom dia? ruim. Parabéns. Parabéns. Agora, todo mundo que ele deu parabéns vai ficar imaginando se Não, o que é a não, mensagem... mas Será que foi você? Fica a dica, hein? As minhas mensagens de parabéns são do chat. Gente, Gente, mas até as minhas As hoje. minhas não Mas são. Eu escrevo As minhas não lindamente. Antes eu pesquisava na internet, no Mas Google tinha várias páginas. Esse que é o ponto que eu queria chegar. Que vergonha, Essa- Mariana, você escreve tão bem. Mas nada que um tapinha do chat GPT, gente. Pra mudar um Aí. te amo por amo você. Não mudou o que eu quis dizer. Ele só deu uma lapidada, Mas gente. Qual o problema? Mais do que lapidar, você não acha que isso vai matar um pouco dessa habilidade escrita? Porque o pessoal não está usando, estou brincando aqui, a gente está falando para escrever um parabéns, a galera está usando. Vai deixar a habilidade preguiçosa. Não, vai matar a habilidade. O que eu estou dizendo assim, eu não sei se no jornal se chegou a usar muito. A Você gente me não- ensinou, eu usei por sua causa. Mas matéria, por exemplo, o pessoal está começando a matéria- escrever, você não acha que tem... Ah, não, eu não sei. Eu tô falando que você me ensinou a escrever no jornal, mas eu não faço matéria, né? Mas eu usei para scripts, pra outras coisas. existe esse risco porque escreve muito bem. E se você pede, por exemplo, eu estava fazendo teste outro dia, escreva considerando a linha de Machado de Assis. Aí o texto vem de um jeito. Agora troque esse texto para Graciliano Ramos, que é um negócio que ninguém nem... Aí fica fácil, mas você pega um escritor atual, o mesmo texto, eles conseguem seguir até o estilo. Eu falei, pronto, aquela habilidade que essa professora me jogou uma pá de cal em cima, eu não preciso dela mais. Você acha que isso vai morrer? Você continua escrevendo alguma coisa na mão ainda? Então, eu acho que já estava respirando por ajuda de aparelhos com o celular. Né? Eu tenho na casa da minha mãe uma pasta de plástico com mais de 600 plásticos de cartas que eu mandava e recebia de amigos e namoradinhos e sei lá o quê, quando eu era nova. Hoje meu filho conversa no WhatsApp, belê, falou, PS, VC. Então, assim, a habilidade de escrita já estava, antes do chat GPT, já estava respirando com a ajuda de aparelho, né? Será que isso pode falar, respirar com a ajuda de aparelho, gente? Pode. Não sei por que não poderia. Eu também tô pensando. Quem estiver respirando, será que vai ficar chateado pra espiar? mesmo. Não. Como que a gente vai falar, então? Quem Não me conhece pode. Quem me conhece Pode, sabe. sabe. Eu tenho até amigos que respiram com a ajuda de aparelho. Exatamente. Não. Então tá, deixa eu voltar aqui. Eu acho que já tava morrendo antes do chat GPT com essa geração de celular na cara, de telas, né? Meu filho não escreve uma carta. Meu filho escreve um WhatsApp com abreviações. Então já tava ruim, né? A letra, antes daquela caligrafia, você não passava de ano com uma garrancho. Até passava, mas Garrancho. com... Lembra? Tinha caderno de Tinha caderno. caligrafia. Não, ainda tem. Eu ficava mas de castigo ainda com tem? caderno de caligrafia, porque Mas- minha letra era um garrancho. Eu fiz. todos nós. Eu fiz. Vai ver minha letra hoje. É horrorosa. É Acho que isso. piorou. É isso. a Então, prática. eu acho... Falta de prática. Não, mas se você quiser fazer uma letra bem bonita, você vai conseguir, porque tá lá no seu subconsciente. Não, você eu- pegar eu- um caderno com 3 linhas e precisar de fazer um Eu L, você descobri vai fazer. uma coisa. A minha letra realmente é bem ruim. Escrevo letra de forma assim. Aí uma vez eu estava conversando com uma professora no Uber. Aí, eu tenho um grau leve de TDAH, assim. E ela falou, uma das
das coisas que identifica no TDAH é a letra feia mesmo, mal coordenação escrita. motora fina, né? Exatamente, porque você não tem a paciência de ficar escrevendo direitinho. Então, assim, eu não tenho nem padrão, eu escrevo tudo torto, os espaços, tudo. Posso dar uma notícia para vocês? Pode. Você já pode colocar a sua letra como fonte do Word, por exemplo. Você Por escreve... que eu vou fazer isso? Aí tem um... Se eu posso fazer com uma bonita? Não, se você quer mandar uma carta, parecendo que Olha foi aqui, você ó, que gente, escreveu. meu relógio tá mandando beber água. Gente, tecnologia é vida. Beber água, vou beber, que eu sou obediente. Ô, Roger, Diga. tirando o raciocínio, então já tava morrendo, né? E aí o ChatGPT vem, por exemplo, essa semana o Diogo me xingou. O Diogo é meu marido, me xingou porque eu falei com meu filho assim: baixa o ChatGPT e pede ajuda pra ele. Olha, como que eu vou memorizar melhor essa matéria? Me dê dicas. Eu preciso fazer. Ele foi num trabalho de campo super divertido, uma excursão pras grutas. Quem não ama excursão? E você acha que lá ele tava pensando nas rochas? Ele tava pensando nas meninas, no que horas que nós vamos comer as batatas. Não, tem morcego, tem aranha. E aí ele tinha que fazer um relatório de geografia falando das rochas, o que o humano fez que mudou a natureza, mas que não, o que ainda era... Falei, Arthur, vamos lá. Pede pro ChatGPT te ajudar. Não é ele fazer o texto pra você, porque eu te dou um cacete. Lei da palminha, da palmadinha, desculpa. Pedir o ChatGPT. Quem me conhece sabe que eu só bato se precisar. Nunca agredi uma criança sem necessidade. Sem necessidade, Essa exatamente. parte pode cortar, não sei se ficou bom. Eu só agrego minhas crianças. Assim eu mudo o mundo. Mas, gente, o ChatGPT, se você souber usar... Gente, a gente não usava enciclopédia? Eu usava aí vem a pergunta, enciclopédia. como que ele usou? Mas aí, gente, a mãe... Supervisão, né? Com supervisão. Até porque, gente, uma criança de 12 anos não pode ter um celular sem supervisão. Não existe muito. isso. Sim. É assim... Quem estão criando os nossos filhos são os youtubers. Então, já que eles estão me ajudando a criar, deixa eu pelo menos ver como é que eles estão fazendo aqui, pra gente ver se a cultura organizacional tá batendo, se o que eu quero pra minha casa, porque às vezes o que eu quero pra minha casa não é o que o outro quer pra casa dele. Com certeza. Como é que eu vou falar o youtuber que tá certo e o que tá errado? Eu vou ver os que... Arthur, esse aí não vai de encontro com o que eu quero aqui pra casa. Pula. Né? Agora, proibir não vai adiantar. Eu até cortei o celular lá em casa, assinei jornal impresso pro Arthur, ele lê o jornal impresso todos os dias. Acho justo. Ele lê. Mas não tem como fugir, né? Então, acho que tem que Tô imaginando o Arthur monitorar. do lado dos amiguinhos dele, todo mundo com o celular, ele com o jornal Na escola. na escola, Menino, é pior. O pessoal olhando pra ele pior, assim. é um jovem senhor, sabe por quê? Ele desce, pega o jornal na portaria e toma café lendo o jornal. Aí você vê aquele senhor de 12 anos. Que ótimo. E ele também tem TDAH, então eu acho que o jornal é um ótimo estímulo, né? Exatamente. Pra estimular, né, a capacidade de concentração e tudo, é fantástico. E aí eu vou falar com ele, não usa o ChatGPT. Porque, gente, você é hipócrita não, sabe por quê? Porque ele vai usar. Não, e entendeu? pior, Eu preciso de ensinar ele a usar corretamente. Até a gente, né, tem que usar corretamente. E é pior, se você proíbe o uso, ou desestimula o uso, quando ele chegar no mercado de trabalho, ele vai estar atrás. Porque os outros vão estar usando. É isso, Você não por isso criou que eu conta falo. no Instagram pra ele, não? Não. Jamais. Eu sou boa pra cumprir lei e regra, Roger. Eu falo assim, eu bato o carro e dou PT, mas eu não tomo multa. Eu sou a melhor motorista, não, mas a teoria eu tenho na ponta da língua e eu cumpro. Então, se a regra do Instagram é 16 anos, com 16 eu vou são pensar. 16, eu achei que fosse 13. 16. É 16? E ele tem 11, né? Ele faz 12 em junho. Então, assim, eu não vou sair dessa regra. Com certeza. Né? E todo mundo da minha sala tem. Aí eu virei aquela mãe que eu sempre julguei. Você não é todo mundo. A regra não foi tirada do nada. Não é? E, gente, depois que eu perder meu filho, eu vou ficar assim, entendeu? Então eu prefiro ser a chata. Ele é o único da sala dele que não tem o WhatsApp. E ele teve o WhatsApp. E eu baixei o WhatsApp web no meu computador. Então eu ficava... O que aconteceu? Eu perdi a concentração. Porque ele ficava a tarde toda no WhatsApp e eu lá lendo as conversas pra ver se ele tá falando alguma bobagem. Não tem sentido. Então ele é o único que não tem WhatsApp, não tem rede social. Quando ele quer conversar, ele conversa do meu. E vai ser assim. Hoje em dia tem uns aplicativos de controle parental. O Family Link eu tenho, é muito bom. Mas eu não consigo ler as conversas no Family Link. Eu consigo monitorar, assim, a quantidade que ficou, o tempo, o celular bloqueia. Então, assim, o celular, ele pode ficar 2 horas por dia no celular.
Esse negócio é interessante. A gente deu um celular de presente pro nosso sobrinho e ele foi lá em casa, eu entreguei e eu fiquei responsável por configurar a conta no Google, fazer essa parte. Aí eu não tinha experiência nisso. Aí eu fiz a conta como controle parental dentro do Google, aí você tem que habilitar e tal, e restringi tudo. Aí entreguei pra ele, ele falou: você vai instalar o Instagram? Aí eu li lá, falou: olha, o Instagram é só pra... Você tá com 12 anos, não pode. Por isso que eu te perguntei. Aí eu falei: não pode instalar, não vou instalar não. Entreguei o celular pra ele. Eu dei as costas, deu questão de 1 minuto, 2 minutos, chegou uma mensagem no Google. Esse e-mail foi bloqueado devido a tentativas de instalação. Quer dizer, não era tentativa de instalação, tentativa de burlar as regras do Instagram. Ele tomou um ban do Instagram sem nem ter conta ainda. Não, em 1 minuto e meio. Eu falei: meu Deus do céu. Eu dei as costas aqui, vou ter que bloquear o telefone. É isso. Lá em casa é pior, porque pra baixar eu tenho que aceitar. Chegou uma mensagem pra mim assim: Arthur tá tentando baixar. Se limita a instalação. Arthur tá tentando baixar. Aí eu, Arthur... a classificação é 12 anos. Você tem 11. Entendeu? Eu limitei. Você vai baixar até 10. Eu limitei a classificação. Ele instala só o que tá dentro da classificação. Mas, por exemplo, eu liberei tudo. O Roblox é um joguinho muito famoso entre as crianças. Sim, eu instalei lá pra E isso. ele é livre. E ele é péssimo. Ele ensina coisas assim. Ele ensina automutilação e tal. Mas se ele entrar na sala, né? Enfim. É difícil, porque é isso que eu tô te falando. É você colocar ele dentro de um cenário de guerra sem arma. Porque ele é uma inocente criança. Então ele não tem o Roblox. Arthur e Laura não tem Roblox. Eu sou uma péssima mãe, né, gente? Meus não. filhos vão sofrer bullying, né? Porque eles não jogam Roblox. É como você mesmo falou, é a sua cultura organizacional. A minha cultura organizacional, ela é meio... E o Diogo pode liberar Roblox. O Diogo é pior. Gente, a minha mãe, o Arthur dormiu... Padrinho pode. O Arthur dormiu na casa da minha mãe, ele passou a madrugada no TikTok. Do celular dela. TikTok não. É isso. Aí eu falei: mãe, não pode TikTok. Ela: mas ele não me falou. Eu falei: você que tem que saber. Você é adulta. Eu acho que muitas vezes... Adulto é você. O TikTok, que parece uma ferramenta menos inofensiva, mais inofensiva que um jogo violento, ele termina sendo pior. Talvez tudo pior. O TikTok também não tem, não. O TikTok, a questão não é nem o conteúdo, é a forma. Essas plataformas de conteúdo muito rápido destrói a capacidade de retenção de memória, de concentração. E para um TDAH. Exatamente. Destrói. E aqui, gente, eles pesquisam no TikTok resposta de trabalho. TikTok virar a fonte de referência. Melhor ensinar o chat GPT, entendeu? Eu vi que já tem série no TikTok. Eu também não tenho. O TikTok Imagina, é um mecanismo de busca. O Instagram, ele não é. O Instagram, você não pesquisa ali, é difícil. O TikTok... Só se chama tag, né? O TikTok, ele virou um mecanismo de busca. Então, você consegue pesquisar como se você estivesse pesquisando no Google. É isso. E aí tem isso. Tem coisas... Agora tem séries, tem conteúdos inteiros feitos para TikTok. Pois é. E por isso que eu acho que a criança, ela não tem a maturidade de saber o que presta e o que não presta. Então, se ela não tem essa maturidade e eu não tô afim de ficar ali do lado falando, não vai ter. Quando você souber o que presta e o que não presta, a gente instala. Mas o chat GPT, por sua vez, eu acho que ele é uma ótima ferramenta se souber ser utilizado. E não só por crianças. Sim. Eu faço uma mensagem linda, maravilhosa de aniversário. Mas eu jogo lá. E aí? Tá bonito? Tô passando... Eu quero passar uma sensação de leveza. Consegui? Mariana, tá sensacional. Eu mudaria isso. Obrigada. Eu até agradeço, ChatGPT. Obrigada, ChatGPT. Ficou ótimo. Eu também sempre peço, por favor. Sempre agradeço. Eu sou muito educada, que não sei se ele vai estar no juízo final lá falando: você fica que você agradecia, você desce. Na rebelião. Eu sei lá, imagina se Deus vai usar ChatGPT pra ver quem fica e quem vai. E na rebelião das máquinas? Amar o próximo. Na rebelião das máquinas. Com certeza, quem foi educado com ele vai estar no time dele. Eu tô fora, eu agradeço. Falo que ele arrasou. Demais, né? Arrasou!